Bom dia! Esse é o nosso Manhã com Palavra, o nosso devocional de todos os dias, às 6h45 da manhã. E como é bom estar com você e agradecer a Deus pela noite que Ele nos concedeu, pela alegria da vida, por respirar, por estar com saúde, mas nunca esquecer daquelas pessoas que nesse momento estão nos hospitais, estão precisando de um socorro, estão precisando de um milagre, e nós cremos nesse Deus e nós pedimos a Deus nesse momento que Ele dê vida, dê paz, dê saúde a cada um e continue nos abençoando nessa manhã maravilhosa. O livro de Romanos, se você puder pegar sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. O livro de Romanos está no Novo Testamento, certo? Romanos é um livro que está logo depois do livro de Atos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 11, a partir do versículo 33. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a seguir. Se você tiver com a sua Bíblia e puder acompanhar e quiser ler também, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Você coloca o fone de ouvido, coloca no Viva Voz, certo? Se puder, se quiser também. O importante é que nós vamos ler agora o que diz a palavra de Deus. E eu estou com a Bíblia de aplicação pessoal e tem o título de Hino de Adoração. E como é maravilhoso, logo pela manhã, adorar ao Senhor, aquele que vive e que reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Olhe que texto maravilhoso o Senhor traz para nós nesse dia. Nesse dia em que o Senhor escolheu para nos abençoar, nesse dia em que o Senhor escolheu para falar ao nosso coração através desse texto, desse hino de adoração. E é muito interessante, este Romanos, ele tem como autor a Paulo. E foi uma carta, provavelmente foi escrita em 57, no ano 57 depois de Cristo, em Corinto. Em que época? Quando Paulo preparava a sua visita a Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa, olha que hino, que expressão maravilhosa. Olha o que diz: ó profundidade das riquezas. E aí continua: tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Que maravilha isso! Olha só. Aí tem um comentário que diz assim: esse hino de adoração é uma expressão de louvor a Deus pela sabedoria demonstrada em seu plano, embora o método e os meios divinos estejam além da nossa compreensão. A gente para muitas vezes e diz assim: eu não sei como foi que isso pôde acontecer. Deus faz da maneira que quer. E Paulo se expressa e diz assim: ó profundidade das riquezas, que adoração, que cântico maravilhoso. E isso nos incentiva de hoje fazer a mesma coisa, de adorar o Senhor, de cantar ao Senhor, de exaltar o Senhor. E aí diz aqui, ó, o versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis, ninguém pode sondar os juízos de Deus, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus faz da maneira que lhe apraz. Muitas vezes
nós estamos em situações um pouco complicadas e é como que as portas se abrem milagrosamente. Sabe o que é isso? Deus trabalhando a nosso favor, porque Deus é soberano. E aí continua dizendo assim: quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Olha que coisa maravilhosa, que expressão de adoração. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Ninguém jamais entendeu plenamente a mente do Senhor. Ninguém consegue isso. Ninguém foi seu conselheiro. Deus não deve coisa alguma a nenhum de nós. Nós é que somos dependentes de Deus. Deus não depende de nós. Nós dependemos de Deus para tudo. E é por isso que nessa manhã nós estamos meditando nesse hino de adoração tão maravilhoso, tendo mais uma vez a certeza, a convicção que nós devemos agradecer a Deus a cada minuto da nossa vida. Isaías e Jeremias fizeram as mesmas perguntas para mostrar que somos incapazes. Isaías 40, versículo 13 e Jeremias 23 e 18. Somente Deus possui o poder e a sabedoria absoluta. Leia esses textos. Os textos de Isaías 40, versículo 13 e Jeremias 23, 18. E aí diz aqui o versículo 36. Porque dele, e por ele, e para ele, porque dele, de Deus, e por ele, por Deus, e para ele, para Deus, são todas as coisas, todas as coisas. Glória, pois, a ele, a Deus, eternamente. Glórias a Deus eternamente. A ele seja a glória, a honra, o louvor, a adoração. Que nessa manhã o nosso coração se encha de alegria por ter a oportunidade de sermos alimentados por Deus a cada manhã com a sua palavra. Com essa palavra maravilhosa que alimenta a nossa alma. E que esse seja mais um dia de adoração, de gratidão, de alegria, de entender que nós não somos nada. Tudo Deus faz. E eu tenho certeza que esse dia será mais um dia de bênção. Será mais um dia de resposta. Creia nisso. Deus tem resposta para nós nesse dia. Então se alimente com essa palavra. Deixe que o Espírito Santo de Deus transforme a sua vida. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração pertence a Ele. A nossa leitura no dia de hoje foi Romanos capítulo 11, versículos 33 ao versículo de número 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até o meio-dia, no Orando ao Meio-Dia. Deus te abençoe. Amém. Louvado, engrandecido para sempre seja o nome do Senhor Jesus.